Tem um bom tempo que eu queria gravar esse vídeo e ainda não tinha achado uma forma de começar, de iniciar e muito menos ter um tempo pra isso. Eu não vou editar ele vai ser um vídeo bem natural, a ideia é compartilhar com vocês como eu tenho construído um SaaS todo em vibe coding e qual a minha experiência, como tem sido ela até aqui. Eu tenho vivido um processo muito legal que, enfim, me ajudou a tirar um negócio que ainda estava sendo idealizado, mas que eu estava com muita dificuldade de rentabilizar ele, que é um negócio B2B. Então, me ajudou muito a escalar e construir mais uma fonte de renda através de públicos diferentes. Então, hoje, através do VibeConde, eu construí um SaaS que eu impacto tanto o B2B, mas o B2C. E o impacto para o B2B eu consigo fazer de uma forma muito melhor, porque eu diminuo o preço e consigo impactar uma galera com uma profundidade maior, né? Então, consigo ter um número maior de pessoas. Claro, tem aquela premissa que tem pessoas que dizem que tipo, é mais fácil fechar um contrato de 30 mil do que precisar de 100 pessoas para conseguir fechar 30 mil com o valor de um produto. Mas eu acho que é muito sobre o impacto que tu quer gerar com o teu produto, né? E aí eu entro em o que é o produto, né? Eu sou da área financeira já tem algum tempo. Meu primeiro trabalho foi numa startup, onde eu trabalhei com produtos educacionais, então eram cursos preparatórios para concurso público. A gente tinha outras dentro dessa holding, né, que é uma startup que virou uma holding. A gente tinha também a área de certificação financeira, então tinha preparatório para profissionais que queriam trabalhar no banco, se habilitar através de certificação financeira. Entre outros cursos de MBA que eram desenvolvidos com universidades, instituições médicas, bancos, todos voltados para esses públicos em específico. E nessa área eu trabalhei muito com dados, atendimento comercial, fui líder, enfim, foi ali onde que eu fiz minha mentalidade de negócio, assim. Então eu sempre gostei muito. E em paralelo com isso eu já fazia consultoria para tanto empresas de parceiros que passavam pela hold, gostavam do trabalho que a gente fazia lá, e como eu estava muito exposto sempre nos projetos, na resolução de problemas, enfim, eu fazia bem um 360 nas áreas do negócio, eu tinha essa liberdade que os sócios sempre me deram, de ser um prodígio, humildemente, claro. Então ali eu criei uma boa bagagem de negócios, né? E aí eu consegui fazer consultoria, tive sócios, virou uma empresa. Mas que depois de um tempo eu saí porque eu comecei a fazer economia na PUC, passei no vestibular lá e eu recebi a oportunidade de fazer economia. Então eu já sabia que eu queria seguir na área financeira, eu até achei que eu fosse trabalhar em banco. Mas enfim, não é pra falar da minha carreira que eu tô aqui, mas só introduzindo para vocês entenderem como que chegamos até o SaaS. E aí nesse meio tempo eu conversei com os meus sócios, eram minhas sócias, né? E ainda disse pra elas, cara, preciso sair daqui do negócio, hoje em dia não tá fazendo sentido pra mim, eu quero seguir carreira na área financeira e eu preciso ir atuar no mercado pra aprender, eu não tinha noção quase nenhuma ainda sobre finanças, enfim, é bem complexo. E daí eu entrei numa multinacional, num programa de trainee, trabalhando com auditoria, e ali eu recebi uma oportunidade gigante de conhecer o que é o mundo financeiro e como que as finanças impactam na vida de negócios, principalmente, que era um público que a gente atende e atendia, porque eu ainda trabalho em paralelo com a construção desse SaaS. Como que aconteceu o SaaS? Cara, nesse meio tempo, amigos sempre me diziam, eu fiquei um tempo sem empreender, sem fazer nada de negócio, tive algumas tentativas pequenas, inclusive uma de abrir uma cafeteria com meu irmão, mas falimos antes disso. E, enfim, faz parte, história para outro vídeo. E foi uma experiência legal. E fiquei um tempo ali na inércia, sem fazer nada, sem ter um projeto para tocar. E quando me deu vontade de tocar um projeto, eu pensei, poxa, por que não fazer um BPO financeiro, né? Que é nada mais, nada menos do que tu terceirizar a área financeira de um negócio. Então, entrei no mundo, me joguei de cabeça. Só que, cara, sinceramente, muito difícil de captar. Eu não cheguei a atender quase assim, nenhum cliente. Eu acho que tive 2, 3 só. Então foi muito pouco. A receita eu achava muito baixa também. Enfim, não era um trabalho onde eu enxergava um potencial tão grande. Em um final de semana, fui viajar para Floripa com amigos. Na verdade, eu fui viajar a trabalho, tá?
para essa multinacional durante a semana e aproveitei o final de semana que eu já tava lá porque um casal de amigos recém tinha se mudado para a cidade e, enfim, são amigos irmãos, assim, que eu tenho e aí eu já aproveitei para conhecer a casa deles e ficar um pouco com eles na cidade porque eles tinham se mudado e eu não via eles desde a despedida que a gente tinha feito aqui em Porto Alegre, porque eu sou de Porto Alegre. E aí, ali foi onde a virada de chave do negócio, literalmente, de toda a minha vida, de onde eu entrei no mundo de inteligência artificial, de tecnologia e comecei a aprender mais sobre. E eu tive uma virada de mentalidade, de visão, de negócio até, de inserção com a tecnologia. Porque eu estava já arrumando uma solução para tirar aquele trabalho de BPO. Então eu basicamente estava programando, porque eu não sou da área, mas eu estava me arriscando. Eu tinha um VS Code, um ChatGPT e um código de Python que eu estava construindo na mão para fazer todo um sistema onde eu conseguiria fazer a conciliação bancária. Eu tinha todo o protótipo do produto na cabeça, porque a minha resolução do problema até do SaaS que hoje já existe é basicamente essa: criar um lugar onde empresas de primeiro momento conseguem organizar suas finanças. Por quê? Na multinacional, eu percebi que grandes empresas não fazem conciliação bancária direito. Então, elas têm um problema muito grande de saber o que aconteceu na conta bancária e como que ela está registrando isso, confrontar esse saco, né? Organizar um lugar para organizar. Isso é muito difícil. E as pequenas, então, pior ainda. E um dos problemas do crescimento de negócio não é essa falta de cliente, que obviamente é muito importante isso, mas a gente coloca muito cliente para dentro e não sabe fazer a gestão financeira. Gasta mais do que deve, não sabe nem quanto gasta direito, e aí a gente tem um colapso no sistema financeiro do negócio, porque de fato tu precisaria ter muita coisa ajustada e no final do dia tu não tá olhando direito para tua operação. Então eu já identifiquei esse problema e foi aí que nasceu o produto, através da minha experiência própria mesmo no dia a dia do mercado. Inclusive quando conversei com amigos da área, colegas que trabalhavam comigo também, e todos, quando eu montei o protótipo do produto, me trouxeram que, putz, cara, a gente já sabe no dia a dia mesmo que essa é uma dor do mercado e tu vai conseguir resolver isso de uma forma muito boa. Só que a minha forma de resolver isso era codando à mão. E assim eu estava com o VS Code no notebook onde eu ia. Inclusive nesse final de semana, jantei numa sexta-feira com minha amiga, assim, para jantar. Ainda estava no hotel numa cidade próxima dela. E depois, quando eu fui passar o final de semana na casa dela, estava um dia, cheguei, conversamos, estava no sofá ali fazendo um código, porque eu estava testando telas, estava criando as telas recém de login, assim. Então, o noivo da minha amiga ainda disse assim pra mim: cara, o que tu tá fazendo? Aí eu expliquei pra ele todo o projeto, toda a ideia, ele super gostou. Ele é da área de UX, então meio que ele trabalha muito com áreas de tecnologia há muito tempo, assim, né? E ele disse assim: cara, aqui na empresa, na empresa que ele trabalha, a gente tá usando o Lovable para conseguir fazer alguns protótipos e testar algumas funcionalidades e ter também modelos de como vai ficar uma ideia. Enfim, me mostrou o mundo do Lovable e como que ele funcionava. De primeiro, eu gostei, fui resistente e, enfim, deixei passar. E nesse mesmo final de semana, um outro casal de amigos nosso chegou na cidade também, especificamente para participar de um evento que ia ter na cidade, que era de IA. E eu não fui nesse evento, enfim, nem sabia da existência dele, mas fui convidado para participar de um after desse evento, onde a turma ali de especialistas, palestrantes e algumas outras pessoas que participaram do evento iam estar. E foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não iria nesse evento, eu ainda disse que eu não iria. E eu fui. Cara, eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, para fazer as coisas certas. Aquele final de semana ele trouxe o rumo do meu SaaS até hoje, e de tudo que eu vou contar para vocês que tem acontecido até aqui. Então, eu participei desse after 2 dias seguidos, foi muito maneiro, muito legal, experiência surreal, troquei muito, validei a minha ideia, dizendo que eu já estava criando ela, de fato, e era uma dor de quase todos os empreendedores que estavam ali, tinha uma turma, talvez mais de 20 pessoas. E conheci muitas que inclusive até hoje eu converso, troco, e ali foi o melhor lugar que eu estive, na verdade, e, enfim, foi uma oportunidade gigante para falar um pouco mais, entender um pouco mais a dor do empreendedor real, assim. E, cara, foi uma virada de chave na minha vida, assim, e na construção desse projeto,
porque depois dali eu voltei pra Porto Alegre, voltei pra casa, me debrucei no Lovable e, sinceramente, em 3, 4 meses, que eu comecei lá em junho, julho, eu comecei a criar esse projeto. Então, assim, não foi um projeto que nasceu da noite pro dia, um projeto que eu tava tocando em paralelo com o meu trabalho formal, entre faculdade, entre outras coisas que eu tenho na vida. E eu queria fazer algo muito bem feito. Então, assim, fiz muito teste, fiz os fluxos funcionarem direito, segurança, toda a parte de compliance, que já é a área que eu trabalho. Então, de entender melhor como que eu vou proteger esses dados, porque como é um SaaS para a parte financeira, eu lido com extrato bancário, eu lido com dados sensíveis e eu preciso ter uma boa proteção para isso. Então, foi algo que eu busquei muita referência, conversei com muita gente de mercado, inclusive quando eu fui construir com o Lovable, conversei com grandes especialistas e outras pessoas que faziam building public também aqui. E, enfim, foi uma experiência muito legal nesse processo de construção. Em meados de outubro, novembro, a gente lançou o SaaS. Hoje ele fez 3 meses agora esse mês, então, em outubro. E nesses 3 meses foram experiências muito legais e que eu acho que é válido compartilhar com vocês. Primeiro ponto, cara, criar um produto SaaS, eu hoje, estando um pouco mais, desculpa por balançar a câmera, e eu disse que eu não vou editar, estando um pouco mais inserido nesse mercado hoje com uma forma mais profunda e estando um pouco mais dentro do dia a dia, até por conta da operação, eu percebo que muitas pessoas criam boas soluções, mas que as soluções apenas são boas. Elas não têm cliente, elas não têm validação, elas não têm plano e futuro de negócio, entendem? E isso, eu quero que vocês gravem essa parte que eu falei de futuro, visão de negócio para o SaaS, que vai ser algo muito importante que eu vou comentar com vocês mais para frente. Então, eu percebi que as pessoas têm bons projetos, tem outros que são ótimos executores, têm um conhecimento muito grande de programação, e tudo bem, você é só um programador, só um executor, às vezes é isso que tu quer, mas eu acho que quando tu constrói um SaaS, tu não pode ser bom só em executar, tu tem que ser bom em múltiplas coisas e tu tem que estar disposto a aprender. Obviamente, tu pode achar um sócio que te complementa e vocês terem um SaaS excelente. O meu também nem é o SaaS mais de sucesso que eu conheço, mas eu acho que essas experiências profissionais que eu já tive, esses desafios que eu já passei, essas exposições que eu já tive durante esses últimos, sei lá, 6, 7 anos, porque eu comecei desde muito cedo a me envolver com empreendedorismo, sem nem saber o que eu estava fazendo, me dão uma oportunidade muito boa de pegar algo que é fácil de fazer, porque hoje em dia o Vibe Coding facilitou muito. Claro, tu tem que desenvolver, mas é o que eu digo, tu tem que estar disponível para desenvolver. Uma habilidade de mexer no banco de dados, que para mim, putz, nem sabia como eu ia fazer isso, de estar ali conectando páginas e calcular erro e entender um pouco mais de prompt, estudar, para tu entender como que tu gasta menos para fazer um projeto, onde que tu vai buscar uma fonte para entender e desenvolver produto e ser especialista na dor que tu tá resolvendo, né? É aquela premissa de não se apaixonar pela solução, mas sim pelo problema, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para o sucesso de um projeto SaaS, assim. Então, foi uma experiência muito legal essa construção inicial, onde eu já participava de grupos, inclusive de empreendedorismo, de um casal de amigos que estavam nesse evento, que me levaram para esse evento, para o after desse evento de lá em Floripa. Eles têm um clube de empreendedores aqui em Porto Alegre, e onde a gente tem encontros todas as terças-feiras, e foi nesse lugar que eu fui buscar as primeiras pessoas para testarem o SaaS e tirar dúvidas. Foi onde eu adquiri a primeira cliente também. Então, a primeira cliente do meu produto, do meu SaaS, ela estava nesse grupo, ela é minha cliente até hoje. Enfim, acho que foi uma boa fonte também e algo que eu recomendo muito para as pessoas. Cara, tu tá fazendo um produto, não adianta só tu fazer e falar dele e não ter cliente, porque no final do dia, a gente precisa do fato da validação do nosso cliente, né? O público que tu quer impactar, que tu está querendo resolver,
o problema, ele tem que utilizar a tua solução, tem que te testar, tem que te dar feedback diário, semanal, mensal, seja o que for. Tu precisa entender se de fato esse produto está resolvendo a dor do teu público, porque às vezes a gente cria um produto com a nossa visão de criador, e a gente é só o meio disso, né? Eu acho que isso é muito importante de entender, assim. E, enfim, cara, eu acho que foi um processo muito legal essa primeira parte de validação. E eu acredito que ainda a gente está em validação. São 3 meses recém, né? Parece que a gente tem uma visão muito eufórica de colocar algo no mundo e faturar 1 milhão, porque, enfim, os vídeos que acabam repercutindo mais quando isso acontece de fato em algum tipo de negócio, porque as pessoas querem resultado rápido e querem grandes resultados em curto espaço de tempo sem fazer muita coisa. E, cara, isso não vai acontecer. Infelizmente a internet tá lotada disso, mas porque tem muita gente que assiste e dá ibope pra isso sem racionalizar, né? Então, acho que são 3 meses onde eu tô muito satisfeito. A gente pode parecer um número muito baixo, mas já faturamos mais de R$ 1.000 nesses meses. É um produto onde eu tenho algumas assinaturas e até dando um embasamento para vocês sobre o produto atualmente, tá? Como que ele tá? Ele nasceu primeiro, explicando para vocês também, para que vocês possam entender, como uma solução para autônomos, MEIs e pequenos negócios que precisavam organizar as finanças. Sabe aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de organização? Inclusive tu, que constrói SaaS, provavelmente não tem organização financeira nenhuma do teu negócio. E, enfim, só tá rentabilizando. Mas é importante a gente ter da vida pessoal, imagina, de um negócio. E a gente fez, no caso eu montei esse projeto para resolver a dor de MEIs, autônomos, freelancers que precisavam organizar esses projetos, né, essas entregas de produtos, serviços que eles prestam de forma financeira. Então, o primeiro ponto é conciliar, tu tirar pegar o teu extrato lá do teu banco, jogar na nossa plataforma, ela faz uma conciliação, né, e aí tu consegue personalizar essa conciliação. Essa conciliação ela vai te entregar tudo que entra e sai durante o mês, e tu consegue criar categorias personalizáveis para etiquetar cada transição, né, para ter uma noção real de onde que tu tá gastando mesmo. E aí, obviamente, em contraparte, a gente gera um fluxo de caixa, que é muito importante para todo negócio. Aliás, no final do dia, o que te mostra, o que te conta se teu negócio vai sobreviver ou não, é um fluxo de caixa. E muitas pessoas nem sabem disso, nem conhecem, nem sabem o que é um fluxo de caixa, que é basicamente entradas e saídas do teu negócio ali de forma financeira. Nesse fluxo de caixa, a gente personalizou também várias funcionalidades, né? Primeiro que, um dos grandes pontos aqui, a gente tem emissão de relatórios, né? Isso para contadores, que eu tenho aqui como parceiro já dentro do negócio, que me trouxeram mais de 4 clientes, por exemplo. O único contador que eu tenho parceiro até hoje. Para o futuro, inclusive, a ideia é montar um programa de parceria agora para o próximo quarter. E aí eu explico para vocês também um pouco mais na frente. Então a gente tem essa personalização de baixar relatórios, o cliente consegue adicionar transações manuais, então tanto futuras quanto passadas, entradas e saídas, para ter também um fluxo de caixa mais real, porque às vezes tem modelos de negócio, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele é de uma estética automotiva, ele recebe muito por cartão de crédito, Pix e dinheiro. Como que tu vai registrar o dinheiro através do extrato? Não tem como, né? Então tu acaba registrando manual, então tem essa opção também. E é um fluxo de caixa super personalizável, que o cliente consegue caminhar pelos centros de custos, que seriam tu olhar as tuas principais categorias de gastos, as tuas principais entradas, de onde que tu está fazendo mais receita, e enfim, uma série com dados também que são muito importantes, onde ele consegue ver o ranqueamento de principais receitas e despesas, a projeção, porque como ele consegue projetar através de inserção manual, futuras entradas e futuras saídas, a gente tem na nossa parte de dashboard também o dash de projeção, entre outros fatores muito importantes. Então, junto com isso, a gente sentiu a necessidade de ter uma solução para a pessoa física também. Aí se criou uma solução dentro do mesmo sistema, as pessoas têm 2 opções ali, onde tu consegue fazer conciliação também do teu extrato bancário, tu tem a opção de olhar no detalhe e conciliar da mesma forma que tu consegue conciliar a empresarial. E aí algumas coisas mudam, obviamente. Quando a gente é pessoa física, a gente tem várias metas na vida.
Então a gente tem a opção de fazer caixinhas com metas ali, onde tu não consegue guardar o dinheiro dentro da nossa plataforma, porque hoje a gente não é uma instituição financeira, não é uma IP, instituição de pagamento, nada disso. Nós somos só um SaaS de organização. Então, tô guardando 10 mil reais lá até dezembro no Nubank, com o objetivo de ir viajar no final de ano. Então, todo mês eu crio lá, primeiramente, no meu ponto de metas que eu tenho na plataforma, a meta viagem, e vou colocar ali o valor que eu vou aportar por mês. O sistema já faz uma simulação para te dizer o valor total e quanto que tu vai guardar de fato. Só o comprovante todo mês ali só para ter um controle, porque a ideia da plataforma é essa, ter um controle de primeiro momento. Temos a parte de planejamento de dívidas também, onde o cliente consegue alocar todas as dívidas que ele tem e planejar a melhor forma de pagar, sempre olhando o que ele já tem de contas fixas, né? E quanto que sobra desse valor, olhando a reserva de emergência que ele tem também, e ele coloca lá na plataforma, se de fato tiver. Enfim, é um SaaS com uma solução muito robusta e bem completa. A gente tem todo um planejamento agora, porque já passaram mais de 26 pessoas pelo SaaS, então nesses 3 meses a gente mais testou para ver como que estava o nosso fluxo comercial de primeiro momento, como que estava o nosso marketing, como está o nosso atendimento, e muito, muito mais focado em como estava o produto, que era o nosso ponto mais importante. No final de ano, eu tenho uma amiga, essa inclusive que eu fui para casa dela, em Floripa, que ela tem uma empresa de consultoria. Não só consultoria, mas terceirização de atendimento comercial. E como complemento, ela faz uma consultoria organizacional, de processos, que ela é muito, muito boa nisso. E eu tive a sorte de ganhar essa consultoria dela. E ela é uma das pessoas mais inteligentes em visão de negócio que eu conheço. E ela tem me ajudado muito. Ela não é minha sócia, eu não tenho sócio hoje. E ela tem me ajudado muito a levar para outro nível o negócio, assim. A gente criou OKRs, que são nada mais, nada menos do que indicadores, tá? Indicadores e KPIs também, onde a gente está analisando através de dados e tomando decisões. Então, por exemplo, a gente criou todo um planejamento estratégico, onde eu já aplico desde de dezembro, assim, um dia depois do planejamento estratégico eu já estava aplicando, sobre qual é a nossa meta até dezembro de 2026. Então, quando eu disse para vocês lá atrás que tem muitas pessoas que criam SaaS, começam a vender, mas não tem visão de negócio, e tá tudo bem. Às vezes, a gente sabe que isso a grande maioria de criadores de SaaS só quer uma renda extra e não quer fazer um negócio. Mas se tu quer fazer um negócio, tu tem que entender que tu vai começar a sofrer, assim, cara. É dureza. Mas tu tem que querer, se tu quer empreender, tu vai conseguir, assim. E dentro desse nosso planejamento estratégico, a gente definiu cada detalhe, descemos no detalhe, olhando para comercial, qual a nossa estratégia, o que a gente precisava fazer, o que a gente precisava melhorar, de acordo com os números que a gente tinha visto. Qual é a nossa meta de aquisição de clientes, como que a gente vai fazer para evitar o churn de cancelamento, como que a gente vai fazer para manter esses clientes com a gente mensalmente, tanto em questão de benefícios, de eventos que a gente vai proporcionar para eles, experiência, toda a parte de experiência do cliente. Então, sempre tem um acompanhamento, a gente tem toda uma jornada desenhada já, desde o dia 1 do cliente, como que ele vai, quais são as etapas que a gente vai ter com ele, nos 7 dias, 15 dias, 30 dias, um mês. A gente está sempre em comunicação com os nossos clientes, a gente fala muito com os nossos clientes, e esse é um diferencial, esse é um diferencial muito, muito grande, eu acho, porque eu consigo fidelizar eles. Eu tô sempre perto, sempre perguntando como é que tá, eu respondo no sábado, no domingo, enfim. Mas é uma vontade minha, obviamente, e é algo que eu acredito que funcione e que leve o negócio para outro nível também, né? Em contrapartida, a gente agora tá começando a olhar o marketing, então esse final de semana foi o final de semana que eu me debrucei sobre estratégias e já tinha conversado com amigos especialistas, que eu tenho grandes amigos especialistas que vêm do mundo de marketing, de grandes empresas, assim, que eu consigo ter a sorte de conseguir conversar. Então, pessoas que passaram desde a Apple até empresas brasileiras que são referências. Então, acho que é muito importante, muito legal essa oportunidade também, que me agrega muito. Então esse nosso planejamento estratégico ele é bem robusto, ele olha no detalhe tudo, até a parte financeira mesmo do negócio e a parte operacional, estratégica. Então essa consultoria tem me dado uma boa base. Para você ter noção, eu tenho um Notion, e dentro desse Notion da consultoria
eu tenho vários passos lá. Eu tenho planilha de KPIs e dashboard. Inclusive, eu tenho um dashboard aqui na minha frente num computador, onde eu fico olhando os principais indicadores da companhia. É literalmente esse, dados da companhia, algo nesse sentido é o título. E ali eu consigo ver todo o meu faturamento mensal, como que ele tá, a meta versus o atingido já, número de clientes de acordo com a nossa meta anual, no número X que a gente quer chegar. A parte de cancelamento, graças a Deus, a gente não tem tido muitos. Enfim, todos esses dados que são importantes para o negócio crescer. E por isso que eu disse que tem pessoas que não têm essa visão de crescimento e que não pensam muito nessa questão de tipo, poxa, é um negócio. Eu preciso botar corpo nele e crescer, assim, porque acho que a gente chega até certo ponto sem divulgar muito ou divulgando pouco, né? Mas se a gente profissionalizar isso, criar estratégia, criar visão de negócio, de crescimento, sentar e fazer as coisas corretas que o negócio precisa ter, cara, o potencial de crescimento é muito grande. E é esse o meu objetivo agora, a partir desse ano, que é bater a nossa meta grande de aquisição de cliente. A gente quer finalizar o ano com 222 clientes. Pode parecer pouco, mas é para um objetivo X que a gente quer ter de MMR até o final do ano, que significa a recorrência mensal de pagamentos que eu tenho no meu SaaS. Então, aqui a gente trabalha com planos, então tem 3 planos. Eu tenho para o empresarial 13 e para o pessoal 1. Pessoal 1, R$19,90, a pessoa consegue cuidar das finanças dela. Pessoal, do meu plano empresarial eu tenho 3. Eu tenho um que começa em 76, 78, não lembro de cabeça, que é o plano mensal, mas tu tem o trimestral, que te dá um desconto, que é 204, e o semestral, que fica 300 e alguma coisa também. E dentro deles, cada um tem um benefício. Por exemplo, o trimestral, tu ganha uma consultoria durante esse período aí de 30 dias, e iniciais tu tem uma consultoria. Depois tu segue andando sozinho, e ainda tem um desconto de 13%. O semestral tem outros benefícios também, então a gente vai conseguindo dar uma organizada nesses planos e rentabilizar. Inclusive, já vendi todos esses planos. Acho que semestral ainda a gente não vendeu nenhum nesse mês, nesses últimos 3 meses que a gente lançou, mas o restante dos planos todos já foram vendidos. Inclusive, eu tô quase batendo meu plano de mensal lá do plano empresarial. Inclusive, se tu precisar organizar tuas finanças, pode assinar que vai ser muito legal. Inclusive, vou deixar as redes sociais aqui, o nosso Instagram, nosso site para tu dar uma olhada, avaliar e trazer teus pontos também em consideração. Se tu é um dev, pode me dar sugestões, palpites, porque eu não sou da área, mas eu gosto muito de feedback, muito, tanto de clientes quanto de amigos. Eu acho que outro ponto importante até de ressaltar para vocês é isso, estarem abertos a ouvir sobre o produto de vocês, perguntar, mandar para as pessoas testarem, falar sobre ele nos lugares e se expor sempre, não tem como não me expor. Eu me exponho bastante, tenho redes sociais privadas, mas eu exponho muito na minha rede social, tenho mais de 1.000 seguidores lá, mas eu me exponho muito, de lá tem vindo muito cliente novo também, da minha própria rede social, apesar de ter só 1.000 seguidores, a gente acaba influenciando de uma forma ou outra, então eu compartilho tudo lá. Hoje, por exemplo, foi um dia que a gente inaugurou o nosso blog, já compartilhei por lá, então eu compartilho todas as coisas porque eu acho muito importante. No Instagram da própria empresa também, eu compartilho toda semana, tá sempre nos stories. Enfim, a gente precisa se expor porque a exposição tem como consequência o crescimento, né? Eu acho que esse negócio de o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, no final do dia, o outro pensando, não falando, o dinheiro vai entrar só se tu trabalhar, se tu fizer de fato um trabalho bem feito. E é isso que eu tenho como objetivo. Enfim, eu acho que eu contei tudo. Tem sido uma experiência muito legal, ainda mais para quem não vem da área de desenvolvimento, não vem da área de tecnologia. Mas eu acho que o que vale mais no final do dia, de fato, pode até parecer uma frase meio coachzão, mas de fato é a vontade de fazer acontecer. Eu tenho vários planos, um deles é comunicar um pouco mais o produto, por isso que eu estou compartilhando aqui essa história com vocês também. Participar de programas de aceleração no futuro, para entender um pouco mais o mundo de startups, estar por dentro no lado de founder, assim, que eu acho que é muito importante. Eu já tive, mas eu tive no lado de colaborador, funcionário, que entreguei bastante também. Eu pegava o negócio como se fosse meu. Eu acho que esse é um dos principais pontos e qualidades que eu tive durante esse trabalho na startup, que foi uma escola para mim, aprendi muito.
mas eu também sou muito antenado em como o mundo atual está funcionando, como as grandes companhias estão fazendo, o que elas estão fazendo, e, enfim, sempre olhando o externo também, mas me preocupando muito mais com o meu negócio, com as minhas metas, do que às vezes a gente foca muito no externo e esquece no trabalho bem feito que a gente tem que fazer dentro da própria casa, assim. Mas a experiência tem sido muito legal. Espero crescer muito o negócio. Nosso sonho grande agora é crescer. Eu não quero ter só um SaaS como fonte de renda, eu quero que ele seja até a minha principal atividade daqui a um tempo. Então, para que isso aconteça, eu tenho que trabalhar duro, e eu tenho feito isso. Eu sei que a nossa geração, eu tenho 24 anos, nossa geração tem tido outra proposta, mas eu não julgo, acho que é legal a gente se acelerar. Porém, depende da realidade de cada um. A minha realidade é a realidade que eu acredito que o trabalho duro realmente, desde que ele seja inteligente, não adianta tu ficar 50 horas trabalhando e não tá sabendo o que tu tá fazendo. Desde que ele seja inteligente, ele consegue te dar muitos benefícios bons, inclusive. E eu acho que é por isso que eu tô tão focado e determinado a crescer esse negócio, trabalhando no final de semana, abrindo mão esse ano de festas, algumas coisas que eu sempre gostei e gosto muito, mas que às vezes a gente precisa dar uma desacelerada nesses pontos para ganhar em outros. Então, tenho aí grandes planos. Quero postar pelo menos um vídeo por semana para compartilhar com vocês algumas experiências. Talvez vocês podem até deixar algumas dúvidas e perguntas que eu possa responder. Não sei quanto alcance vai ter esse vídeo também, é o meu primeiro vídeo aqui. Espero que vocês inclusive gostem, que faça sentido para vocês. E é isso, tô muito contente com esse projeto, é um projeto bem legal, onde eu tenho falado muito dele, as pessoas têm ouvido, eu já ganhei vários convites para participar de imersões aqui na região, pessoas com interesse em comprar já também o SaaS, só que eu não vendo, porque eu tenho um propósito muito maior. Quem sabe um dia a gente vira até um banco, porque a gente literalmente, esse é um ponto muito importante de falar, a gente resolve uma das dores que os bancos não resolvem, assim. Eles têm algumas funcionalidades para tu ver, tem, mas são muito básicas, assim. Aqui a gente não. A gente só acredita que a eficiência brasileira vai acontecer de forma financeira, do aspecto financeiro, quando as pessoas entenderem como cuidar de sua grana. Antes disso, cartão de crédito ainda é um problema, empréstimo ainda é um problema, apesar de ser solução, é um problema para as pessoas que não têm educação, não têm uma boa visão de como utilizar esses produtos a seu favor e acabam muito se prejudicando e entrando na inadimplência, assim. Eu sou uma das provas disso, inclusive desde muito novo tive problemas com isso, porque educação financeira era um ponto que eu não tive em casa. Eu tive que ir aprender sozinho para depois começar a parar de errar. E é difícil, inclusive, tá? Então é muito importante que no futuro a gente resolva essa dor também, juntando banco. Mas é um sonho grande, talvez aconteça, talvez não, eu sei que vai acontecer, mas é para daqui a um bom tempo, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero trazer um pouco mais aqui da rotina de criação dos meus dias como fundador também. Apesar dos meus dias serem muito corridos, eu tive que acabar o expediente para conseguir gravar esse vídeo. E agora são quase 7h30. E, enfim, feliz que eu consegui tirar esse tempo. Espero ter agregado. A minha rede social pessoal, vou deixar aqui também, caso vocês queiram mandar alguma mensagem por lá, mas eu quero responder os comentários aqui. Espero que vocês gostem, podem deixar sugestões de outros assuntos que vocês querem que eu traga aqui durante esse processo de construção, sei lá, Lovable, falar um pouco mais sobre estratégia de negócio mesmo, planejamento estratégico, minhas primeiras estratégias de captação de cliente, enfim. Vai surgir algumas ideias também, eu vou gravando alguns vídeos, mas esse eu queria contar um pouco da história para vocês e mostrar os bastidores aqui da criação da Balanzo, que é um negócio que eu tô construindo e tô muito feliz. Valeu? Tamo junto. Até mais.